No grupo A, o Botafogo ganhou, segue em terceiro, mas agora, só para clarear, o Botafogo vai pegar a Universidade do Chile em casa. Exato. É um mata-mata em que o Botafogo precisa vencer. Isso. E os chilenos jogam pelo empate. O empate complica muito, porque o Estudiantes vai jogar com o cara bobo, vai ganhar de 5-0 e vai classificar. Então é bem provável que essa vaga fique entre Botafogo e Universidade do Chile. O Universidade do Chile é o líder e pode ficar fora. Exato. Porque o Botafogo só depende dele. Ganhou, vai. Aí precisa saber se vai em primeiro ou segundo. Exato. Para ir em primeiro, ele precisa descontar o saldo por Estudiantes, que teoricamente vai vencer o cara bobo e iria 12, né? 12, hoje os Estudiantes têm saldo de 4 e Botafogo 2. É duro, hein? Vamos combinar que é mais provável o Estudiantes ampliar o saldo pro cara bobo do que o Botafogo com a Universidade de Chile. Mas ainda existe a possibilidade de ele terminar em primeiro. E o grupo tá entregando tudo aquilo que a gente imaginava. 3 forças. Um sem nada, 3 se matando e faltando uma rodada. O líder pode ficar fora. É muito louco, mas essa é a maior realidade possível. Mandar o seu Live Pix pra dizer que o Fio tem cara de babaca, pra dizer que o Enzo Grisalho é muito emocionado com o Vasco, pra dizer que o Flamengo vai ser eliminado da Libertadores. Não, isso a gente vai conversar amanhã. Pra falar que o campeão voltou. Pra falar que o campeão voltou. E pra falar que vocês vão ter que aceitar o Mr. Renato Paiva. Tem que aceitar, vocês vão ter que engolir. Exatamente. A desculpa pro Cantarelli começa a que horas? Inclusive é sua, queridão. Vai ter que pedir desculpa. Porque ele tava falando que o Paiva tinha que sair, que o Cantarelli não entendia nada de futebol. E aí? Não. Exatamente. E aí? Eu não falei. O Cantarelli não entende nada de futebol, nunca falei isso. Exatamente. Não, Nunca. Você fala entre linhas. Nunca. Fala entre falei. eles. Mas A torcida do narrador, Botafogo, torcida do Botafogo estiver animada aqui, pode mandar o seu Live Pix, mande seu superchat. E vamos começar a falar do fogão. Cadê a vinheta do Botafogo? Vai, com funk, com funk, com funk. O Biriba. O Botafogo tá embalado, hein? Tá embalado. O Botafogo tá embalado. Cara, né? te falar. São 7 gols em 2 jogos, hein? Te falar, os últimos 5 do Arthur, 3 gols e 2 assistências. Olha aí. Arthur ontem, pra mim, o homem do jogo, o melhor da partida. Uma assistência e um gol, né? Então, o golaço, né? Não é que- A pergunta Apesar do que- goleiro... O gol foi que um golaço. muda, eu também não entendi. Não, Não, parece que a bola parece uma altitude, a bola Sim, desviou. parece que... Eu fiquei procurando desvio, Eu falei, cara, e a bola não desviou. O Botafogo mereceu a vitória merecidíssima. Melhor atuação de Renato Paiva? Cara, eu acho que E mais que o 4x0. Mais que o 4x0, porque assim, 4x0 jogou bola. embora o placar tenha sido apertado, gol no final e tudo mais, foi um fragmento do jogo que o Estudiantes tomou conta ali e o Botafogo claramente sentiu o primeiro gol. Mas assim, se você levar em consideração a intensidade no primeiro tempo e o poder de reação depois de levar o empate, eu acho que são desafios maiores do que você construir uma goleada ao longo do jogo contra o Internacional. Eu sei que, é difícil você falar que um 3x2 em atuação é superior a um 4x0. Sim. É difícil falar isso. Sim. Mas eu acho que os desafios foram maiores. Acho que foi circunstância do jogo. Eu acho que o Botafogo não teve uma partida tão dominante como foi o primeiro tempo contra o Estudiantes. Eu acho que, como a gente tá comparando com o Internacional, o 4x0 não foi tão dominante. Tanto que os gols saíram até no momento que o Internacional tava bem no segundo tempo. E o importante, esse gol do Arthur é muito importante. É porque, assim, o time do Botafogo... Não adianta, a gente tem que pegar as características de cada time e a gente não tá aqui, não é 2023 pipoca, não tem nada a ver com isso. Tem do emocional do time, da Normal. torcida. É a história do time. Eu vi o Depp falando ontem no pós-jogo dele, no setor visitante, ele falando sobre que quando faz o 2x2... a galera vem, esse é o Botafogo que eu conheço, de novo, mas aí tem um novo Botafogo, existe um novo Botafogo. Sim. E esse gol do Arthur é um gol de novo Botafogo. Da mesma forma que quando toma um gol de pênalti, que a gente vai debater sobre esse pênalti aqui, assim, o time sente. O time tem um apagão que não... Pode ser um cansaço também que mistura, mas tem um apagão e chama pra tomar o gol de empate. Mas o normal do Botafogo que eu conheço era ser o empate ou até tu tomar no 3x2. E não, e o Botafogo tem 2 chances de gol depois e o golaço do Arthur ali, que é com um belo... Relembrou que o Botafogo do ano passado na Libertadores... Não foi assim, um 23 pro 24? Isso. O de 2x0 pro 2x2 é um 23 e depois o Arthur 24. vem um 24. O empate sai com quantos minutos de jogo? O empate, vou te falar 80 aqui. e... 30 minutos, 35? 30, 35, né? Vou falar aqui pra vocês. Vê aí, só pra eu... Foi aos 77. Gol do empate, né? 35, 37. 33 minutos, 32, né? De jogo do segundo tempo. Se você parar pra olhar o cenário friamente, tá? Tomou um empate, tava no seu pior momento do jogo,
A torcida, logicamente, sentiu também. Torcida que foi ontem, fez mosaico. Ontem apareceu, abraçou, apesar de poder ter sido mais, mas foi... Não, mas o comparado com o que comparado tava com os vindo outros. Até no jogo contra o Carabobo mesmo, que não teve muita gente, enfim. E aí, assim, quando você chega a 30, 35 do segundo tempo, você toma um empate, qual era o cenário? Se eu me jogo ao ataque e tomo 3-2, eu tô eliminado. Não é que a situação fica difícil pro próximo rodada. Eliminado, não acabou. tem próxima rodada. Não, muito torcedor tava achando um empate, fechar a casinha, Não, 2-2. eu vi uma galera comentando assim, ó, 2-2, meu irmão, fecha a casa. E dá pra ganhar de 2-0 da Dá Laú. pra ganhar de 2-0 da Laú. É o problema do Botafogo do futuro. O brasileiro, né? Empurra o problema de semana que vem pra semana que vem. Eu fui conversando com minha namorada, ela sempre fica falando assim, esse é o problema da Júlia do futuro. É isso. Então, assim... Você não resolve o problema hoje, você pode resolver amanhã. A frase, né? É Coerente. basicamente isso. E aí o Botafogo... Coach, né? O coach vagabundo. Coach vagabundo, né? O coach resolve todos os É problemas. o anti-coach esse. O coach resolve o problema de hoje e de Não amanhã. deixe pra hoje aquilo que você pode resolver só amanhã. Exatamente. Exatamente. Essa é a frase E aí correta. o Botafogo, cara, ele consegue dar um equilíbrio ao jogo. Acho que o Renato, o único erro dele na partida de ontem foi ter demorado a entender que o Estudiantes tinha tomado o meio de campo. E aí, quando o Estudiantes empata o jogo, ou não sei se tava 2-1 ou já tinha empatado o jogo, acho que já tinha empatado o jogo. E ele coloca o Alan, que novamente entra bem, e consegue preencher o meio campo. Naquele momento ali, o Alex Telles também tava bem cansado. Naquele momento ali, eu senti que o Botafogo retomou o controle do jogo e conseguiu chegar ao terceiro gol, de certa forma até natural, não foi? O Botafogo não precisou abafar. O primeiro tempo o Botafogo dominou o Estudiantes, muito também porque o Estudiantes não veio pra jogar. O Estudiantes fechou a casinha, ficou lá atrás, não puxava nem contra-ataque, não chegava nem perto da área do John. E aí, cara, eu comecei a ver o Arthur abraçando o protagonismo, cara. Era o que eu esperava de um Arthur no Botafogo, um cara que chegou pra posição do Luiz Henrique, um cara que tem uma expectativa alta, que deu um pouco errado no Palmeiras, beleza, mas era o Arthur do Bragantino que a gente tava trazendo pro Botafogo. Então a gente esperava um jogador diferente, um jogador que chuta de fora da área, um jogador que arma jogada. Ontem ele foi esse tipo de jogador. Ontem o Igor Jesus foi muito bem. Muito bem. Antes dele fazer o gol no segundo tempo, ele perdeu umas duas... Perdeu não. Que bate na cabeça do cara e... Ele teve mais outras duas... Não é que perdeu o gol, ele teve outras duas chances de gol, que acabou que uma bateu na trave, outra desviou e tal. Então ele tava querendo o jogo. Eu só não concordei com a decisão do Paiva de botar o Jefinho no banco e botar o Juan Cruz pra simular os dois atacantes, igual ele fazia com o Mastriani. O primeiro gol cedo... Só que mostra uma estrela, só que, exatamente. As coisas estão dando certo. O Juan Cruz, que pra mim era um dos piores da partida, foi lá e fez o gol. Então acabou. Não tem mais o que reclamar. Depois você bota aquela ilustração, pra gente, até é importante a gente ter o debate. Sim. Com a ilustração, então a nossa produção preparou algo especial, até pra falar sobre o primeiro tempo do Botafogo. Mas pode continuar falando. Pode continuar falando. Imagino que seja. Pode continuar falando. Tô preocupado. Deve ser tweet, né? Pode continuar falando. É tweet meu. Pelo amor de Deus, ele não aprende. Porque, cara, olha só, a gente tá assistindo o jogo, por exemplo, a gente tem duas alternativas. Largar o celular. Não, filho. Largar o celular! Filho, a gente tem Largar duas... o celular! Não, filho. Você já tentou ver um jogo sem estar A o celular na gente mão? tem que ter duas alternativas, presta atenção. Eu tenho problema de memória. Se eu não escrever o que eu tô pensando... Bloco de notas, já viu falar? Mas escuta o que eu tô te falando. Tem que ser público? Aí você tem a opção de escrever naquela conversa que você tem com você no WhatsApp, de escrever no bloco de notas. Ótimo. E tem a opção de ir... Errada. Não, de ir fomentando suas redes sociais com o que você tá imaginando do jogo. Não, cara, mas ninguém fomenta nada com tragédias, cara. Não é tragédia, mas olha só, eu só comentei. O que eu comentei... Não fala não, porque deixa... Não, mas o que eu comentei é o que eu acabei de falar. Pra mim, o Juan Cruz era um dos piores da partida e acabou fazendo gol. Maurinho, acabou, bota na tela aí pra gente, Maurinho. Deu certo, pô. Pra você ver como uma pessoa é viciada em errar. O Botafogo construiu sua goleada toda no segundo tempo contra o Internacional. Fato. Mas fato também é que jogou melhor no primeiro tempo com a boa atuação do Jefinho. Ponto. Por que não manter ele no time para uma partida tão importante? Por que utilizar o Juan Cruz? Não faz sentido. 5 minutos depois, gol do Juan Cruz. 5 minutos? Não, foi exatamente isso. Foi tipo 5 minutos depois. Você pensou se tivesse no bloco... O que você fomentou aí? Ódio, vexame, Não, ninguém me xingou. vergonha. Não, ninguém me xingou. Por Então exemplo, não tá fomentando também. Por exemplo, Mas 10 curtidas ali, o cara... É um bloco de notas. Vocês acreditam? Grupinho, sabe que você vai? Grupinho do Telegram.
Eu tenho que comentar. Faz o grupinho do Tem que Enzo no comentar. Telegram. Comigo não tem essa. Eu comento ao vivo o que tá acontecendo. Igual o Roger, quando vai comentar ao vivo no programa, no jogo, ele tá tem que no comentar o que tá jogo. acontecendo ali, Ele pô. tá no jogo. Mas eu tô assistindo o jogo e estou Ele comentando tá no jogo. sobre ele. Você tá pô. assistindo o jogo ou você tá se distraindo com o Twitter? Porque você não vê o jogo, você vê o jogo viciado em procurar uma informação sua pra twittar. Você não vê o jogo livre das amarras da rede social, entendeu? Não, Ó, a opinião do chat tá dividida. O GLW, Juan Cruz é horroroso, foi o menos pior ontem, mas ele não pratica futebol. Leonardo Souza também criticando o Juan Cruz. E aí o Magno Maceno. Falar que o Juan Cruz era o pior no primeiro tempo foi a opinião de quem não entende de futebol ou que está com a opinião pré-concebida. Sim. E... Não, e olha o nosso Hermiliano Oliveira. Horroroso é o Jair. Espero que não seja o Jair do Botafogo, né? Porque ontem o Jair jogou pra caralho junto com o David Ricardo. O David Ricardo é bom, um bom jogador. Os dois são ótimos zagueiros, os moleques são novos. Essa frase não combina muito o Jair. O Jair não tava nesse debate aqui. Não, mas é porque o cara Não, comentou eu tô do nada. Não é com você, não, é com ele. Tipo, o Jair não jogou nada. Por que o Jair não jogou nada? O Jair jogou bem pra caralho. E ontem, a gente já tá falando aqui sobre a partida contra o Internacional, vamos falar de novo. O Marlon Freitas voltou pro Botafogo, gente. O Marlon Freitas ontem fez lançamentos que se... Irmão, aí eu vou falar, vou ser meio emocionado agora. Se a gente vê... Você é emocionado? Se a gente vê um jogador de fora fazendo lançamentos iguais ao do Marlon Freitas... Gente, quem? Não, se a gente vê. Tipo, Tony Kroos, o cara... Não estou comparando o Tony Kroos Não, com o você Marlon tá comparando. Freitas. Não estou comparando. Se a gente vê um jogador fazendo algo parecido, a gente exalta. Então a gente tem que exaltar o Marlon Freitas diante das jogadas que ele tem Tá, feito. mas qual é a parte da emoção? Não, a parte da emoção é essa. O Freitas hoje lembra o Tony Kroos jogando. Não. Pô, tentei. Não. Isso é tentar Você vê que ele genuinamente. tá Eu tentei. Não, a questão é que o Marlon Não veste Freitas... mais a camisa. Os lançamentos que o Marlon frase Freitas... era linda. Que o Marlon Freitas fez Essa ontem frase. e fez contra o Internacional são lançamentos absurdos. São lançamentos muito fodas, muito fodas. Você pode falar que... Não vou falar o que você quer ouvir, pô. Não vou falar. Posso te perguntar? É. Podemos dizer que o Marlon Freitas é o Tony Kroos da América do Sul? Eu posso falar que o Marlon Freitas tem feito jogos e lançamentos absurdos e que ele tem que ser exaltado. Não rende corte. Monta né? uma Ele tem que frase ser com exaltado. a palavra Tony Kroos e Marlon Freitas. Não consegue? Eu só dei de exemplo, só. Que a gente tem que exaltar, pô. O primeiro corte já morreu. O que o cara, tentando o que o ainda, cara né? fez, a gente fala, a gente exalta jogadores de outros clubes, falando assim, porra, o Arrascaeta é o único que faz magia. Quando a gente vê o Eric Pulgar, a gente fala assim, cara, esse maluco vai pra Europa. O Marlon Freitas ontem fez coisas que a gente dificilmente vê aqui no Brasil, pô. E isso tem que ser exaltado. Um jogador que ano passado jogou muito bem, que vinha no viés de baixo agora e que voltou a jogar bem. Essencial para o jogo do Botafogo, essencial para a vitória de ontem. E voltou a jogar. O Botafogo bem é um Botafogo com o Marlon Freitas jogando bem. E isso tá um aliado com o outro. Acho que ele tá... Ontem, por exemplo, a gente não falou sobre a ausência do Savarino. Não falou. Porque o Marlon Freitas acaba suprindo essa ausência, criação, né? Participando da criação do jogo. Então, assim, é um cara que... Ele é uma liderança fundamental no Botafogo. Não começou o ano bem. E dá pra ver como o time... Ele tem uma evolução, assim, constante quando os seus principais jogadores acabam Sim. jogando bem. E eu acho que isso é uma via de mão dupla em relação ao trabalho do técnico. Porque, ao mesmo tempo que é o coletivo mais ajustado potencializa o seu individual, um jogador individualmente muito bem potencializa o coletivo. O Marlon Freitas Uma coisa vai puxando a Marlon outra, Freitas né? conhecer mais dos seus companheiros de equipe, saber a posição que eles estão jogando, ter uma intimidade com eles, ter uma... Esqueci a palavra agora. Conexão. Isso facilita que ele acerte esses lançamentos, que ele jogue melhor. Então isso tudo tem um dedo do Paiva. Tem um mérito do Paiva. O Paiva ontem, ele botou o Juan Cruz pra emular com mais treino. O Juan Cruz fez o gol. Mérito do Paiva. Cuiabano de ponta, sendo um dos melhores jogadores. Saiu notícia hoje que o Brighton já fez 2 ofertas por ele. Tá sendo... Possivelmente pode sair nessa janela agora pra Europa, dar um salto maior de carreira. Mérito do Paiva. O Cuiabano joga com o Paiva porque ele não jogava ano passado. Ele jogava mal? Não, jogava bem. Mas esse ano ele subiu de patamar. Ele virou um atacante, ele virou um ponta esquerda. Ele fez o lado esquerdo do Botafogo ser o lado principal de criação. Ano passado a gente falava E ele tem muito finalização, tá? Ele é lateral, mas tem finalização. Ano passado a gente falava do... Qual o lado que a gente mais falava do Botafogo? O lado direito. Esse ano a gente fala do lado esquerdo. Por quê? Cuiabano, Alex Telles, por conta Sabe do quem tá me Alex- lembrando? do- Eu vou dar uma emocionada aqui também. O Cuiabano tá me lembrando do Atisson. Lembra o Atisson? Sorte Sim. que era melhor. Era melhor.
Marcelo, não? Bota alguém... Não, porque o Marcelo não é o perfil. Alfonso Davis. Não, ninguém é Alfonso Davis. Tu acha que o Alfonso Davis passa do Nova América e ninguém tira uma De foto? Marco. De marca quem? Pizzaiolo? É jogador de Marco? É, pô, um dos maiores laterais esquerdos do mundo. Pô. Joga onde? Internacional de Milão. Beleza. Essa eu fiquei curioso se meu filho conhece. Deve conhecer, né? Joga FIFA? Não, deve saber. Ah, deve ser por causa do FIFA. saber. Mas assim, me lembra o Atisson de ser um lateral assim, que hoje tá jogando uma linha mais avançada, mas por exemplo, se você for organizar a principal peça de ataque do Botafogo hoje é o Cuiabano. Sim. A principal peça de ataque. Você vai Eu acho falar que ontem acabou o Arthur ultrapassando. né? Mas se você pegar numa sequência, Sim, você sim. vai ter o Igor Jesus lá, que é o centroavante, que é muito bom jogador, enfim. Mas você vê que se o Cuiabano tiver abaixo, Quando você vai enfrentar O o jogo Botafogo, do Botafogo o jogador que você tem que escolher um jogador marcar individual pra anular é o Cuiabano. Hoje. hoje é o Cuiabano. O Arthur fez uma grande partida ontem. Se mantiver uma sequência, acho que tem um Mas teto. hoje, se tu vai ligar pro teto Felipe maior. Luiz e falar, Felipe Luiz, anula o Cuiabano. Tem jogo domingo, né? Inclusive. Então, É tem- Botafogo e Flamengo? Flamengo e Botafogo domingo. Que é mais, 6h30. mais 8 charlas de quinta semana que vem. Vai ter segunda. Vai ter de manhã e de noite daqui a E pouco. detalhe, segunda com o time... Vamos faturar. Segunda com o time completo. Elenco Time completo. completo, casa E cheia. o quinteto mágico. Quinteto né? mágico. Casa segunda-feira. cheia hoje. Casa cheia hoje. Então, assim... Muita história. Vou desmarcar tudo também já. O Cuiabano vem, assim... e é mérito total do Paiva, porque, como eu disse na charla de quinta de segunda-feira, a linha tênue entre ser o professor Pardal e criar soluções É um aqui, ó. Piapo. Então, E ontem também, além de Cuiabano, além de Arthur, Igor Jesus, pô. Mostrando ser um jogador que quer ser protagonista. Buscando as jogadas lá de trás, sendo importante ofensivamente, estando na área pra finalizar as jogadas. Ontem eu senti uma postura do Igor Jesus, de cara que tá começando a ganhar cancha no Botafogo e que tá entendendo o momento que o Botafogo tá vivendo. Ontem eu senti o Igor Jesus mais a par do protagonismo que ele pode exercer nesse clube, sabe? Eu vi um cara que buscou jogo, eu vi um cara que pediu bola, eu vi um cara que reclamava com o juiz, que reclamava com o jogador. Então eu senti essa postura que a gente reclamava do Botafogo. A gente falava assim, cara, como é que tem esse... Pô, Igor Jesus, mano, por que ele não tá na área pra fazer o gol? Por que ele não tá em jogadas incisivas do Botafogo? Ontem ele demonstrou isso. Cuiabano é seleção? O pessoal tá pedindo no chat aqui. Cara, não é loucura, pô. Ainda mais num mundo onde a gente tem pouquíssimos laterais esquerdos brasileiros. Não sou aí. eu tô falando isso, mas é que eu acompanhei o chat, eu tô sem celular. Mas eu acompanhei o chat, tem alguém que falou, cara, o Wesley foi pra seleção, o Cuiabano também merece. Chat tá falando direto, e o chat... Tá falando direto. Gente, se o Lucas Piton foi pedido de seleção Mas brasileira, aí, tá aí. tem nem comparação. Aí a gente tem um limite, a brincadeira tem um limite. A gente tá... tudo tem um limite também, né? Tem Vamos limite. evitar... Piada. né? Pediram. Imagina, quem? O Alex Telles foi pra seleção ano passado, não foi? Foi. Foi pra seleção ano passado. Samuel Xavier, ninguém... Lógico que... Ninguém na direitinha? Gols e assistências direto, aquela conexão com áreas Ele ali? jogou ontem, mas tudo bem. Deixa ele lá. Deixa ele. Deixa ele O... Não, e o Alex Telles, logicamente, foi. Muito por conta também, não só da temporada que vinha fazendo pelo Botafogo, mas pelo histórico. Já atuou na seleção brasileira, assim. Sim, mas se sim. você levar em consideração a idade do Cuiabano, 22 anos, cara. Ele é muito novo. Então, assim, ele é muito novo. E, assim, você analisa o Cuiabano como uma realidade, não como alguém que tem 22 anos. Porque, por exemplo, eu sei que 22 anos no futebol, os jogadores já estão firmados, outros já estão na Europa, enfim. Mas se você levar em Mas consideração... lateral é mais difícil, difícil, cara. Não, e hoje em dia, tá mais normal do que parece jogar com 3 zagueiros e com alas. Por exemplo, o Brighton, que foi atrás dele, é um time que joga assim. Então, ele vai ter muito espaço no mercado. Muito espaço. Tem muita gente falando aqui um negócio. O Cuiabano hoje é melhor que o Arana, pô. Sim, pô, o Arana, o Atlético Mineiro não consegue disputar as partidas. O Arana né? vive no nomezinho dele, deitado nesse nome aí já há um E tempinho. também porque não tem muita opção. Então, assim, eu acho que não é loucura. Acho que se você for, por exemplo, pegar o elenco do Botafogo de 1 a 11, jogadores que têm potencial de uma seleção brasileira, pra mim, um Igor Jesus pra compor e um Cuiabano da vida. Hoje, né? Muita gente fala sobre o Marlon Freitas, mas eu acho que na posição ele de segundo homem ali você tem outros Eu acho nomes. que pela idade e pela posição, o Marlon Freitas não é o jogador de Cuiabano seleção. tá na frente do Igor Jesus. Bem,
Também acho. Também O Igor acho, Jesus já foi, sim, mas eu não concordava com a ida do Igor Jesus. Também acho. Mas eu acho que o Cuiabano pode ser um nome que pode pintar na seleção brasileira assim. Mande seu Live Pix. Já tem Live Pix, seu Paulinho? Mas sempre tem. Vou ao banheiro rapidinho. Na volta, começou agora. Na volta, pega meu celular, querido. Agora, Obrigado. cara. Alguma coisa? Caralho, comprometimento não Uma porção de fritas, vamos? Uma porção de fritas. Com frango passarinho. Porra, o cara não tem comprometimento com nada. A live começou há 20 minutos, o cara já vai ao banheiro. Realmente. É inacreditável. Imagina se você tá falando Parece isso- que ele não sabe o que vai entrar no Imagina ar. se você tá falando isso pra mim por dentro, eu tô doido de vontade de mijar. E agora eu fiquei inibido e sem graça, não vou mais. Vai ficar aí. Até o final. Vai ficar aí paradinho, 2 horas Porque e meia você de me live. deixou sem graça agora, né? Não. Manda o Live Pix aí, Isso que ô Paulinho, enquanto o Enzo tá fazendo suas necessidades fisiológicas. Boa tarde, amigos. Jefferson de Niterói aqui. Com a ausência de Bruno Cantarelli, urge urgentemente a necessidade de um botafoguense nessa mesa para debater com os demais. Dito isso, já sentiram o dedo do Paiva? Deu pra sentir o dedo do Paiva. Já deu pra sentir Já o deu dedo pra do sentir. Paiva. E assim- É um dedo que tá agradando, começou a agradar muita gente. Começou Porque a era um agradar- dedo que tava agradando... Incômodo. Era um dedo que tava agradando só o Cantarelli, Não, no aí tinha começo. mas, por exemplo, aí teve um momento que o dedo do Paiva tava tipo assim, ele tava surtindo efeito, mas ainda não tava agradando. Agora já é um momento que o dedo do Paiva tá agradando. Muita gente fica falando sobre isso do... muita gente fica falando sobre isso de tem que ter um botafoguense na mesa com a ausência do Cantarelli e tal, que todos... Gente, somos jornalistas. A gente vê os Sabemos jogos. falar sobre os outros Inclusive, times, a gente inclusive consegue. a gente sofreu muita pressão pra trazer o Fio pra cá. Pra ter um tricolor. Pra ter um tricolor. Que aí realmente E não tudo tinha mais e um, tal. né? Não sentimos nenhuma diferença em termos de nível de debate e tudo mais, mas tá aí. Não, a Mas gente tá acabou aí. com uma flaprete que existia aqui. Não existe. Luiz Facai, Loureiro. em lugar nenhum. Enzo lavou a mão antes de pegar o celular do Fio? Aí é complicado. Boa pergunta. Até, cara. Provavelmente não, que ele não Lavei, secou. lavei, Ele não secou tão bem a mão dele, que não tem um resquício. Dá uma Não. olhadinha também. Manda o Live Pix aí. A galera já aqui. 1.600 aparelhos conectados. Olha hein? aí. E 400 meus likes. amigos, a fala de Diniz no pós-jogo, lá na coletiva contra o Lanús, falando que vai citar Alex Teixeira e vai, prioridade, corroborando com o Pedrinho, aquela loucura, aquela sandice, que a prioridade da janela é a renovação de Coutinho. É o fim do Vasco, meus amigos. Animado. Eu larguei a mão depois dessas duas coletivas de hoje e de pós-jogo. Parece que quem tá louco pra sentir o dedo de Diniz deve ser o Mr. Paier, né? É o fim. Vem cá, teve coletivo de Diniz hoje? Que Não, papo ontem, é esse aí? Não, é só. Mas ele falou sobre de duas isso? coletivas. Então, hoje. De deixa eu ver hoje. se teve Será que não teve coletivo hoje. apresentação hoje? Pode ser, deixa eu ver Depois a aqui. gente pode até reagir à apresentação do Diniz no Vasco. Porque se fala de que a Alex prioridade Teixeira. é renovar com o Coutinho. Foi hoje, pô. Foi Ó, hoje. prioridade de renovar com o Coutinho e ressuscitar o Alex Teixeira o Diniz não muda, e é o que eu falei, não vai barrar medalhão, não vai ter nada disso. Tá ele vai vendo, tá manter. vendo como não urge a necessidade de um botafoguense na não mesa com sabia. a ausência do Cantarelli? A gente tem um vascaíno na mesa que ele nem sabia que o técnico dele foi apresentado hoje. E a gente tá aqui comentando do Fogão, super bem, falando bem do Botafogo. Exatamente. Então, assim, não tem essa necessidade. Mas Hoje eu fiquei focado em Botafogo. depois a gente vai reagir aqui. calma, a gente tem que falar de hoje. Botafogo ainda Vamos falar mais. sobre o Vasco, vamos falar sobre o Fluminense também. Mas falando um pouco mais sobre o Botafogo, Eu acho que vocês acham... é um bom debate. Posso entrar no debate? Pode. Ou pode puxar o Não, pode puxar o debate. Vai. O Renato Paiva merece perdão? Era isso que eu ia falar. Renato Paiva na seleção? Não, calma. Portuguesa ou brasileira? Você acha que o Renato Paiva, independente de perdão, nesse momento, jogo contra o Flamengo agora e depois vai vir um jogo mais tranquilo contra o Capital na Copa do Brasil, depois tem Brasileiro de novo, que aí eu não sei contra quem é, e depois volta a pegar a Universidade de Chile na Libertadores. Você acha que é o momento de paz pro Renato Paiva ou ainda não, ainda carece da classificação? Não, eu acho que assim, Mesmo. o torcedor aceitou. Não vou opinar mais sobre Renato Paiva até o jogo contra a Laú. Isso, Eu acho que basicamente isso. Claro que vai ter exceção. Tem um cara que já tá emocionado Se com perder ele. pro Flamengo, tem vai um cara dar que uma tá dizendo que quedinha. é horroroso de qualquer jeito, porque não vai dar o braço a torcer. Isso é futebol. Agora, eu acho que no geral da torcida é o pacto, vamos esperar o jogo da Laú
E aí depois, aí é o cara que vai avaliar, vai depender de como são os jogos até lá, vai depender das atuações, tem um clássico no meio, muita coisa pode acontecer, pode tomar uma porrada, uma goleada no clássico, pode ganhar o clássico e perder pra Laú jogando pra cacete o árbitro um lance um roubo, por exemplo. Então vai ter o cara que mesmo com a eliminação... Então eu acho que nesse momento, acho que a galera no geral falou assim, vamos aguardar. Eu acho que acabou o ódio irracional ao Paiva, mas também não chegou o momento de o Paivinha, paz e amor, tá todo mundo junto com o Paiva, Eu vou numa linha parecida contigo em relação a o ódio irracional. Acho que ele vai ter não um fim, mas cessou por um cessar-fogo, né? Sim. A gente consegue acompanhar pelo chat, né? Por um momento. A gente consegue também acompanhar. O chat era... Não, o chat agora tá tipo paivismo, vambora. Aí tem aqui, ó, superchat, filho do Paiva. Porra. Era bizarro. Os caras são... Então assim, eu acho que se fosse qualquer outro adversário, eu diria que seria um momento de paz até a Laú. Mas como é o Flamengo no domingo, entendi. Eu acho que é um jogo que pode... Tu acha que se apanhar... Mudar a condição. Mas não uma derrota. Não, ou a derrota simples a derrota da forma que foi a derrota. Ou é mais a forma. Jogo equilibrado e tal, 2-1 Flamengo, acho que não vai ter uma crise absurda, não. Sinceramente. Isso. Mas é só se for uma derrota jogando muito mal, sabe? Independentemente de ser uma derrota, um jogo mais elástico ou um jogo mais Cara, então, um jogo mais mais equilibrado também, porque se for uma vitória pode antecipar esse paivismo aí. Exatamente. E aí porque a gente tá falando de uma goleada de 4-0, que a gente já definiu que não foi o melhor jogo do Botafogo, mas gente, uma goleada contra o Internacional é sempre uma goleada contra o Internacional. O melhor jogo, acho que é o melhor jogo. Melhor jogo. É a melhor atuação. A melhor atuação do futebol até os 62 no jogo de ali. Libertadores, com torcida presente, sim. Tudo isso, e ganhar um clássico. Pô, gente, é um combo, assim, que é a semana perfeita pro Paiva e pro Botafoguense, pô. Sim, aí, mas se cair pra Libertadores, fudeu, né? E com a volta de Cantarelli, depois de uma semana dessa. Mas tem mais. Eu acho que independentemente do que vai acontecer, a não ser que o Botafogo nos 2 jogos decisivos, no caso do Flamengo, né? E também o jogo contra a Laú, ele tome 2 porradas. A não ser que tome 2 porradas, que eu, sinceramente, não acho que vai acontecer. Eu acho que se o Botafogo for eliminado contra a Laú, jogando minimamente bem, tendo azar, eu acho que a eliminação em relação à parcela de responsabilidade, ela vai ser diferente do que seria se fosse ontem. Eu acho que a questão... Eu, tipo assim, não acho que ele vai ter paz, acho que o pessoal vai pedir a cabeça da mesma forma, mas não acho que vai ser aquele ódio que estava sendo. Tem um ponto aí que eu não sei se eu vou estar sendo emocionado ou não. Mas o Botafogo não já deixou o Brasileirão numa situação muito complicada, e se você abrir mão nesse momento tão cedo da temporada da Libertadores, assim, praticamente fica só a Copa do Brasil pra ele disputar? Sim. Pensando em título. E aí isso não leva... Porque uma coisa é quando você tem a muleta do lado ali. Você sai da Libertadores, mas tá brigando pelo Brasileirão. E aí você vai se escorar nisso, cara. Jogamos bem, fomos eliminados mesmo jogando bem. O Paiva teve um avanço. Vamos focar no Brasileirão. Ou você acha que ainda dá Botafogo focar no Brasileirão? Cara, eu acho que ainda dá pra focar no Brasileirão. Por mais que tenha uma distância boa pro Palmeiras e, tipo assim, o Flamengo, os times que estão lá no alto, eles não estão perdendo tantos pontos assim. Mas o Palmeiras tá muito bem. A gente tem que ver se o Botafogo vai ser esse Botafogo dos últimos jogos, como é que ele vai ser mais pra frente, se ele vai repetir carece o que da aconteceu. Sequência, né? Porque pode ser o Botafogo contra o Flamengo, pode ser o Botafogo contra o Carabobo. A gente não sabe. A gente ainda tem um recorte muito pequeno de boas atuações. Então tem que ver. Eu acredito muito na postura dos jogadores que tem mudado. Eu já tô vendo o Arthur desempenhar um protagonismo, o Igor Jesus desempenhar um protagonismo, o Marlon Freitas voltar a ser o Marlon Freitas que era antes. Com o adendo da torcida abraçando, com a torcida gostando mais do Renato Paiva. Ontem até a questão do dedo do meio que ele deu pra um assistente dele e tal, que ele falou na coletiva, claro que ele falou na coletiva que era uma brincadeira. Na direção ali era impossível ser que o assistente dele pediu pra tirar o Arthur, aí ele falou, não, vou continuar com o Arthur, e aí o Arthur fez o gol, e aí ele de sacanagem, igual a gente faz com o amigo, tipo, vai se fuder, porra, olha aí, deu certo o que eu fiz, tá ligado? E isso trouxe um carisma pra ele. Eu vi gente falando fechado com o Renato Paiva depois disso. Era um técnico que não possuía carisma e agora
através desse lance que aparece na câmera do gol, sabe? A Globo vai mostrar o Renato Paiva comemorando e na hora ele faz o negócio. Na narração, não sei de onde... olha o dedo aí. Do nada ele tá falando, ih, rapaz. Olha o dedo aí, o Villani fala. Porque ele recupera, né, a imagem. E, assim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é saber como o Botafogo vai reagir nesse jogo contra a Laú. Vai se portar diante desse jogo contra a Laú, porque, assim, diferentemente do Estudiantes, a Laú precisa precisa do resultado. Sim. Porque o Estudiante vai pegar o cara bobo em casa. Deve ganhar. E pro cara bobo que tá assistindo de casa e não sabe a situação do Botafogo, é só ganhar o Botafogo. Só ganhar. Empatar. Empatar, não. Dá, empatar dos caras. Não dá. Empatar dos caras. Sim. A gente já teve... Porque só pra quem tá assistindo agora, a gente situar o torcedor por relação a isso. Não, empatar pode até classificar, mas aí vai obrigar o cara bobo a ganhar do Estudiantes em La Plata. E então, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, assim, a Laú também jogou a final. Sim. Com a vantagem do empate. É basicamente isso. Final, Botafogo, Universidade de Chile... O empate no Engenhão. O empate é do Universidade de Chile. Newton Santos. Porém, no Newton Santos. Então, assim, a Laú tem a vantagem do empate e o Botafogo tem a vantagem de jogar em casa. Basicamente isso. Estamos falando aqui, o Júlio César botou. Lembrando que vai voltar Savarino, Matheus Martins, Barbosa e o Bastos. Volta todo mundo já pra esse jogo? Ontem... daqui a 15 dias, né? A zaga do Botafogo era inteira reserva. David Ricardo e o Jair vieram pra começar a criar casca e ser titulares. Agora. Aí por conta da lesão do Barbosa e por conta do Bastos ainda não ter voltado de contusão. O time ajustou assim. Quando voltar, por exemplo, o Savarino não acredita Quem cairia dos dois pro Barbosa voltar? Quem cairia dos dois? Cara, eu tenho gostado mais do David Ricardo. Ele que joga no lado que o Barbosa joga, correto? O Barbosa joga no lado tem que ver quem pode trocar. Mas eu tenho gostado mais do David Ricardo até do que do Jair. Mas os dois estão bem. Sim. Acho que na zaga volta Barbosa. Embora eu tenha gostado mais do David Ricardo, acho que volta com o Jair. O Jair já era titular. Já era titular. O David Ricardo que começou a ser titular agora. Volta o Savarino e aí eu quero ver o que ele vai fazer em termos de... Pô, se for pegar a partida de ontem, quem cai é o Juan Cruz. Aí tipo, apesar do meu tweet ser uma piada aqui, todos concordam que abre mão de um centroavante, mas aí se você tem um Savarino dividindo a responsabilidade da criação com o Arthur e Marlon Freitas, esquece, já monta um triângulo ali pra criar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Cuiabano na esquerda, e aí você vem com opção Jefinho e o próprio Juan Cruz, Mastriani. E aí, ao invés de você depender toda hora do Marlon Freitas arrumar um lançamento, você usa o Marlon Freitas em momentos específicos do jogo. Por exemplo, partidas que o Botafogo vai contra equipes menores. O time vai estar fechado e tal. Você não vai, no lançamento de longa distância não vai fazer muito sentido. Então, Savarino com a bola no pé. Puxada de contra-ataque contra o Palmeiras da vida. Não Renato Paiva esse, não... De ligação? Eu acho que não, porque ontem talvez chamar o adversário pra cá pra explorar a bola longa pensando na velocidade ali. Ontem com o Estudiantes não foi isso. Eu não sei até que ponto o Estudiantes que botou a casinha toda atrás e deixou a bola com o Botafogo. O Estudiantes no momento o Renato Paiva pediu isso. Mas eu acho que o Renato Paiva monta uma equipe pra jogar com a bola no pé. Eu acho que ele gosta mais da bola, inclusive, que o Arthur Jorge. O Arthur Jorge era um cara que... O gol do 3-2, onde na teoria o Estudiante tá com a casa toda fechada, não quer atacar mais, era uma bola longa também, né? Mas quando tá 2-2... Eles estavam ganhando confiança. Quando tá 2-2, o Estudiantes muda... o Estudiante muda a estratégia. Tanto que tira um zagueiro e bota um atacante. Então, assim, quando ele viu, o Botafogo tá nas cordas. Vou essa fase. Vou pra cima porque se eu faço 3-2 aqui, eu elimino o Botafogo e me classifico. Sim. Não preciso nem da vitória contra o cara bobo lá. Então, acho que foi mais ou menos algo nessa linha. O Paulinho, solta o Live Pix aí pra gente. Mais de 1.800 aparelhos conectados, hein? Vamos chegar a 2.000, hein? 2.000. E like, por favor, galera. Like. Vamos falar de Fluminense também, hein? De Vasco, hein? E de Flamengo. Olha o teu WhatsApp aí. Aproveitar que ele não tá aqui. Betão Lobinho mandou R$5. O pênalti que não aconteceu foi marcado contra o Bota. Pênalti que aconteceu não foi marcado contra o Flu. A arbitragem sul-americana é sofrível. Você achou pênalti? Você não falou do pênalti ainda, você achou do pênalti? Eu não achei pênalti. Eu não acho pênalti, mas pra mim é muito mais erro do árbitro que do VAR.
O VAR não pode chamar ali pra corrigir, eu acho. O árbitro marcou com a convicção, Porque né? o árbitro marca com a convicção e existe uma mão na bola. Então o árbitro viu a mão na bola e deu. O VAR não pode chamar pra falar que não teve a mão. Eu acho que deveria... É o erro do árbitro, eu entendeu? acho que deveria ser assim e acho que tem uma diferença a arbitragem sul-americana. Concordo, a arbitragem sul-americana é ruim também. Quando eu digo sul-americano, o Brasil também tá na América do Sul. Mas competições internacionais. Também acho que a arbitragem seja ruim. Só que o VAR me parece menos intervencionista do que o futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais. Então, assim, concordo contigo. Pra mim não foi pênalti. Pra mim, assim, é absurdo ele dar aquele pênalti. Mas ele marcou convicção ali. Então, assim... Se chamar o VAR, ele tem uma mão aqui que vai encostar ele na marcou mão. convicção, mano. Mas não é pênalti pra mim. Também não, chefe. O Botafogo foi A mão prejudicado dele tá nessa. passando por dentro do cara, pô. Embora eu acho que o Botafogo não precisasse sentir tanto gol. Acho que Isso sentiu aí é a temporada do jeito que tá indo muito gol até agora, e tal, né? e aí acho que isso acabou prejudicando. Não dá pra levar tudo na Mas eu na acho que a conta do vitória pênalti. do jeito que foi é mais importante se fosse uma vitória de um 2-0. Também acho. Porque ela demonstra... Traz o Botafogo, que muitas vezes foi assim, em 24. Fazendo gol no final ali, conseguindo ter esse momento. Ela demonstra duas facetas, né? Demonstra uma de um Botafogo dominante no primeiro tempo e também outra em relação a conseguir reagir diante de uma grande adversidade que poderia causar uma eliminação do Botafogo aí, Sim. ou uma situação mais complicada. Manda o Live Pix aí, Paulinho. O do Enzo ali tá... Demorando. Ó, o Olha Enzo. aí, vazando. Benício Huck mandou R$5. Enzo, essa camisa parece um pijama. A mesma insistência do Paiva com o PK está rolando com o Jefinho. Só escala ele torto pela direita. O Lacazette vem. Eu acho que são questões diferentes. Acho que o Jefinho pode render e acho que o Botafogo acaba um pouco carente das contratações de lado que não deram muito certo. Ontem entrou o Nathan Fernandes, que ainda não mostrou o que veio, mas também tem poucos jogos. Tem o Santos, que ficou machucado um tempo. Então, assim, ele vai tentando com o que ele tem na mão. Em relação ao Patrick de Paula, eu acho que, assim, foi útil em alguns jogos, contra o Carabobo aqui no Newton Santos foi útil. Só que é um jogador que... Um jogador nível de time vai disputar. Tava título. no Criciúma ano passado, enfim, eu acho que a tendência é que o Botafogo se reforçando no meio do ano, ainda mais com a chegada do Wendel e a recuperação do Marlon Freitas, a tendência... outra coisa que a gente precisa falar, a importância de classificar até pra ter o investimento no meio do ano. Exatamente. Porque se não passar, a minha visão de fora, o Texto não vai abrir a carteira, não. Porque, por exemplo, se não passar e aí chegar pra parada do Mundial, uma boa distância pros líderes do Campeonato Brasileiro, o título fica inviável. Aí precisa abrir tanto a carteira assim pra disputar a Sul-Americana? Ou é melhor segurar pra... Ou é melhor segurar pra timão? montar um timão no ano que vem? A gente não sabe qual vai ser o plano do Texas, ainda tem toda a questão do Lyon, né? Então, eu acho que pode ser algo nesse sentido também. Manda o Live Pix aí, Paulinho. Benício Huck mandou R$5. Cuibano foi comprado por 8 milhões e o Botafogo já recusou 50 milhões do Brighton Fenerbahçe. O Botafogo foi 8 milhões de reais. Acho que foi 8 milhões de reais. 50 milhões de reais. O Grêmio fez assim, na minha visão, fez um péssimo negócio liberar o Cuiabano por um valor desse, um jogador que já era promissor. Tipo 1,5 milhão de euros. Ele tinha perdido espaço em algum momento lá no Grêmio, mas acho que o Botafogo fez um grande negócio e já tá se mostrando um grande negócio. Primeiro que já se pagou. 8 milhões hoje é muito pouco, pô. Primeiro que já se pagou. E outra que certamente vai vender por mais dinheiro. Ficamos por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Aqui em cima, Live Pix. Aqui embaixo, o link do Instagram, link do nosso canal Reserva, o link do nosso canal de React Torcedores. Ali em cima tem o nosso e-mail para contato. Mande aí propostas de parceria, de merchandising aqui pro nosso canal. Tamo junto sempre. Pode mandar que a gente responde. É o Pix também do canal. Mande aí contribuições para ajudar o canal a continuar vivo e trabalhando por vocês, para informar vocês o tempo todo. E 4 planos de membros, plano de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Escolhe um aí que cabe no teu bolso. E ajude o canal, que está sempre aqui, avisando vocês, muito antes dos outros, que o Botafogo vai ser feito de otário. Chegamos por aqui, tamo junto sempre. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!